estudo de famílias de funções, com destaque para a análise de transformações nos gráficos, é um assunto habitualmente de grande interesse. As transformações em parábolas são as mais comuns, seja sem um contexto especial ou então num contexto mais de modelação. Recordando uma situação num dos primeiros vídeos desta série, podemos, por exemplo, tentar descobrir a velocidade inicial a imprimir a uma moeda para que ela suba ao topo de um prédio e, com isto, analisar o efeito gráfico da mudança do parâmetro do termo linear na expressão quadrática da lei do movimento. Podemos também analisar variações que resultam de movimentos segundo determinados vetores definidos e mesmo também noutras funções, noutro tipo de funções, podemos fazer até análises não só para um parâmetro, para mais do que um parâmetro. Vamos tentar perceber como fazer estas transformações na calculadora gráfica TI-Nspire CX2T. Vamos fazer exemplificação com uma das referências mais emblemáticas da cidade do Porto, a Ponte Dom Luís I, que liga a margem direita do Rio Douro à margem esquerda, onde se situa a cidade de Vila Nova de Gaia. Nesta página de gráficos podemos observar uma fotografia da ponte que aqui foi colocada com a ferramenta de inserção de imagem disponível no software de computador. Esta imagem ficará visível na calculadora gráfica depois de se transferir o ficheiro gravado para lá. Vou colocar aqui o referencial com origem no tabuleiro inferior da ponte, aqui no início, e vou agora tentar encontrar uma função quadrática cujo gráfico acompanhe um dos arcos da estrutura da ponte. Para isso vou considerar aqui a função mais simples, função quadrática mais simples, e como se trata de uma parábola eu posso manipular diretamente este gráfico. Aproximando o gráfico o cursor do gráfico, posso fazer este movimento de abertura e se aproximar o cursor da zona do vértice, posso fazer um movimento de translação. Vou deslocar então a parábola para este local e vou fazer aqui mais uma abertura e temos então aqui um gráfico que se ajusta àquele arco da ponte e temos aqui a expressão, ou melhor, o elemento da família de funções deste tipo que nos resolve a questão. Se pretendermos tratar esta questão sob o ponto de vista de modelação com mais interesse e sabendo que o tabuleiro inferior da ponte tem um comprimento de 174 metros, nós podemos aceder ao menu e colocar um ponto no eixo horizontal de coordenadas exatamente 74, 0. Vamos então fazer isso, 174 não, 174, 0, e naturalmente o ponto foi para longe, vamos aproximá-lo até obter este ponto exatamente no outro lado do tabuleiro da ponte. Ora, já cá está a aparecer, temos então aqui, por exemplo, aqui nesta zona, 174 metros, ora, significa que a unidade agora no referencial corresponde ao metro e vamos voltar outra vez a uma nova parábola e vou fazer a abertura. E temos então agora uma função que se ajusta, mas em que as unidades são agora reais em metros e podemos sobre a figura fazer determinadas conjecturas sobre medidas. Um outro processo de trabalho com famílias de funções pode ser recorrendo aos seletores. E vamos retomar aqui outra situação. Eu vou pôr agora até o referencial nesta posição e vamos ver como funcionar ou como criar um seletor para fazer alterações em termos de família de funções. Ora, vamos colocar
a vezes x ao quadrado. Eu pretendo uma função deste tipo, quero estudar o valor de a que se ajusta e, naturalmente, o software vai reconhecer x como uma variável independente, mas a vai interpretar como parâmetro. Ao fazer Enter, eu tenho aqui a possibilidade de criar um seletor, eu vou aceitar, e neste caso surge uma imagem que é exatamente esse seletor. Ao clicar com o botão direito do rato no computador ou Control Menu na calculadora, eu vou agora ter possibilidade de estudar aqui as diferentes definições. Portanto, eu vou colocar o valor, percebemos que é negativo, vou colocar aqui, por exemplo, menos 1, vou variar de 0 ou de menos 5, por exemplo, a 0, e vamos variar compassos 0.01 em 0.01. Note-se que ao fazermos isto, vou deslocar também o cursor aqui para um local mais visível, eu clico fora e agora note-se que eu posso alterar agora este cursor e ir fazendo as alterações necessárias ao valor de a para que a parábola se ajuste exatamente ao arco. Há um salto demasiado grande, eu posso voltar às definições ou então fazer ajustes diretamente naquele valor e colocar então aqui uma outra definição de valores. Neste caso, podemos também colocar o cursor minimizado e temos uma outra imagem do cursor e uma outra forma de manipulação. Naturalmente, se eu tivesse em vista o estudo da função, por exemplo, a x menos h ao quadrado mais k, eu poderia colocar estes três parâmetros e iria ter três seletores para funcionar com um de cada vez. E naturalmente, se eu tiver outro tipo de funções que não parábolas, agora já não conseguirei fazer manipulação direta e aí tenho mesmo que recorrer aos seletores para fazer estudos de diferentes funções da mesma família.